Olá pessoal, meu nome é Silvana Coppola, sou de Joinville, Santa Catarina, professora de pintura decorativa e hoje estou aqui para lhe ensinar a transformar uma simples placa numa linda moldura, com variadas técnicas e muitas coisas legais para você aprender. Vamos para a nossa aula então? Então vamos iniciar a nossa placa, né? Que na verdade vai virar um quadro e nós vamos começar passando fundo na nossa placa. Para isso eu coloquei aqui a cor creme da Acrylex, vou colocar até mais um pouquinho, porque a nossa placa é grande, e nós vamos esticar desta forma, com um rolinho de espuma pequeno, não precisa ser nada, se você já tem um maior em casa, não tem problema algum, ok? Estique bem o rolinho na tinta para que ele possa realmente estar todo cheio com a tinta, e nós vamos passar agora a cor creme por toda a placa. Aqui a minha placa, eu medi 4 centímetros e fiz um risco para a minha primeira moldura. Olha só. Dessa forma, ok? Aqui eu vou fazer mais 4 centímetros e já vou explicar para vocês o porquê. Vai ser um outro detalhe da minha moldura, eu quero fazer um pouquinho diferente, né? Então, eu fiz mais 4 centímetros. Dessa forma ficará a nossa moldura para o trabalho, ok? Para isso agora eu vou virar aqui para adiantar. Olha só, eu já tenho o trabalho levemente adiantado. Aqui no centro, como a mesma divisão que eu usei lá atrás, eu fiz aqui a moldura por completo com 4 centímetros, duas faixas de 4 centímetros também, e ficou um meio todo. Se vocês observarem aqui, este meio todo para o trabalho. Para isso, eu utilizei aqui pasta de modelagem, esse stencil da Acrylex 1542, é o desenho português 3, tá? Eu vou pegar a pasta de modelagem da Acrylex, uma espátula e vou colocar o stencil na minha peça. Aqui eu vou só fazer uma demonstração do trabalho, para que vocês tenham noção do que eu fiz lá, tá? Eu vou fazer o seguinte, pego a minha pasta, sempre pegando como se fosse uma faquinha e não como se fosse colher, porque senão você vai ter dificuldade de passar sobre o stencil, e você vai fazer da seguinte forma, manter a tua espátula na lateral, porque se você vier desse jeito, a hora que você encostar, a tendência do stencil é querer sair, subir. Então, por isso você tem que tirar essa linha de contato da sua espátula e trabalhar com ela levemente na lateral. Então, vocês percebam que eu abaixo a minha espátula, mas na hora que eu retiro ela da peça, eu levanto assim, ó, dessa forma. Assim você não vai ter, né, o contato com o stencil, e isso não proporciona que ele acabe subindo e estragando o seu trabalho. Aqui,
como eu não tenho uma área de superfície, é só um exemplo para que vocês vejam como é que funciona, eu vou parar por aqui, vou fechar a minha massa, importante para que ela não estrague, né, não seque, e vou fazer o seguinte: seguro com o dedo de um lado do stencil e levanto cuidadosamente do outro lado, tá? Se eu começar a mexer demais o meu stencil, existe a possibilidade de eu acabar estragando o meu trabalho. Prontinho, então, depois de pronto, como eu fiz lá, né? Ele vai secar de preferência naturalmente. Em seguida, vocês vão perceber que eu coloquei algumas fitas já isolando o meu trabalho. Por quê? Agora eu vou fazer a minha moldura, depois que eu terminei este detalhe aqui, eu vou fazer a minha moldura de fora para dentro. Então, eu vou iniciar trabalhando essa moldura aqui de fora. Para isso, eu deixei aqui um pouquinho do trabalho para ser feito, para que vocês possam visualizar como que eu fiz. A fita crepe, ela é um material muito interessante para nós usarmos para isolar a pintura. O ideal é que você compre uma fita crepe que não tenha uma cola muito eficiente, porque com isso ela não vai arrancar o seu trabalho. Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar esta parte reta da minha fita, que eu já cortei com a tesoura, bem rente ao meu trabalho aqui, para que ele fique bem certinho. Olha só, venho aqui, como aqui já está rente, eu não preciso chegar com essa minha fita tão próximo. Então, eu tenho que me preocupar somente com esta linha daqui. Vou cortar aqui. E agora um detalhe muito importante sobre a fita crepe e o trabalho em madeira. Nós temos que isolar, apertar bastante. Tá vendo que ficou um pouquinho mais escuro quando eu passei o meu dedo com mais força? Nós temos que apertar bastante a beiradinha aqui, aonde vai receber a tinta, porque senão na hora que nós formos passar tinta deste lado, pode acabar entrando e invadindo por baixo da fita. Vou utilizar aqui para a pintura dessa moldura o betume âmbar, olha só, da Acrylex. O betume, ele é um envelhecedor bastante eficiente, porque ele não tem cobertura, né? Ele é uma tinta considerada translúcida, que a gente chama. Então, o que que vai acontecer? Eu vou passar a tinta neste lado, todinho aqui, e você vai observar que ela vai ficar levemente manchada. Mas depois eu vou fazer um acabamento com um pente. Olha que interessante, esse pente é um pente comum que nós encontramos em qualquer loja de cosméticos, né, na cidade. E eu cortei o meu pente ao meio e tirei uma pontinha aqui para não atrapalhar justamente essas cerdas aqui. E eu utilizei o lado maior. Com um pincel agora, um pincel de cerdas macias, vou dar uma umedecida no meu pincel e vou passar o betume âmbar por toda, olha só, por todo lado aqui. Prontinho. Com o pente eu venho fazendo a retirada, ó, passo ele várias vezes, sempre começando e puxando, olha que legal, puxando o meu pente para que ele fique desse jeito, todo riscadinho. Deixa eu mostrar para vocês de perto. Olha o efeito que fica, um efeito muito legal, né? Vamos fazer isso agora do outro lado, depois nós vamos secar. Ao retirar a fita, vamos ver o efeito? Olha que interessante que fica a cantoneira do nosso quadro.
Olha só, certo? Agora, nós isolamos, nós vamos retirar esta parte também e vamos trabalhar a próxima agora. Agora, vamos isolar o outro lado da nossa peça. Agora, eu preciso isolar totalmente por fora para fazer um outro trabalho aqui. Agora, nós faremos o seguinte. Vamos utilizar a pátina cera incolor. Vamos passar agora cera um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. E com o auxílio de um paninho, nós vamos espalhar. E agora eu vou utilizar isso, a cor marrom escuro. Venho com o meu pincel com água. Vamos colocar água aqui. Olha só, tomar cuidado para não pingar. Coloco um pouco de água na minha bandejinha, que aqui eu usei uma caixinha de leite, que para esse tipo de trabalho é excelente, né? E trabalho aqui, olha só, a minha tinta marrom escuro levemente aguada. Venho e vou passando pela minha moldura. Olha o efeito que vai ficando. Estão vendo que acontece que ele não pega totalmente? Ele fica levemente manchado por causa da cera. Agora nós vamos fazer um trabalho aqui no centro. Para isso, nós vamos utilizar a cor cerâmica da Acrylex e a cor marrom da Acrylex. Vou colocar um pouquinho de cada na minha bandeja e vou iniciar pela cor marrom, porque eu vou utilizar o mesmo pincel para fazer o processo. Para isso, eu vou precisar de um papel e de um pincel de cerdas duras que esteja com a cerda sequinha. Venho na minha bandejinha, molho bastante o meu pincel nele, na tinta, não molhar na água, e retiro num papel que também está seco. Então, nós queremos, na verdade, que esse pincel esteja seco e não pegue nem a umidade do paninho, por isso estou tirando o excesso num papel. Venho aqui com a mão bem leve. Quando ele estiver quase não saindo nada no papel, esse é o momento então de nós irmos para a peça. E vamos fazendo uma luz seca por cima de todo o preto. Agora eu estarei pegando a cor cerâmica e repetindo o mesmo processo. Agora, olha só, a nossa peça, ela acabou ficando com umas manchinhas do lado, certo? Então, nós vamos fazer um acabamento fazendo uma sombra. Então, assim, para isso, nós vamos usar um pincel chanfrado ou angular, certo? E eu trabalho ele da seguinte forma: deixo o meu pincel extremamente úmido, faço uma carga lateral, nesse caso vou fazer uma carga lateral em cima do cerâmica e em cima do sépia, e vou retirar o excesso da minha tinta, da ponta da minha tinta, e espalhar fazendo um trabalho para deixar homogêneo as duas cores, matizar as duas cores. Então eu venho aqui, vou encostar o meu pincel nesta ponta e vou fazer a sombra
total, que vai dar acabamento também na minha área ali da moldura. Para isso, eu vou fazer quantas vezes forem necessários. E a nossa moldura está prontinha. Aqui embaixo vocês podem perceber que não tem acabamento, mas eu vou dar um acabamento agora porque eu escolhi um aplique para colocar aqui na minha peça. Olha só, eu tinha pintado uma abóbora. E agora, como eu falei para vocês, para dar um acabamento aqui em cima, eu escolhi então um aplique que eu vou passar cola. Eu não vou pintar esse aplique, eu vou colar na cor natural da madeira. Eu costumo colar dessa forma, olha só, fazendo pequenos pontinhos. E depois a gente lambuza um pouco o dedo, por isso eu já tenho aqui o meu lencinho umedecido para limpar. Ou você pode passar com rolinho, tá? Ou você pode passar também com o pincel. Mas por que eu passei em gotinhas? Porque vocês vão perceber que existe um certo relevo entre um e outro. Então, por conta deste relevo, eu resolvi passar um pouquinho mais. Todas essas gotinhas que vão ficar transparentes e brilhantes na peça, a hora que você passar o verniz spray por cima de tudo, ela vai desaparecer. E aí não vai aparecer nenhuma marca de cola. A cor brilhante vai acabar ficando fosca por causa do verniz. Então, por isso eu optei em fazer dessa forma de gotinha. Geralmente eu passo com rolinho, né? Se não tem esse relevo, essa diferença entre um e o outro, eu passo de rolinho, passo com pincel, e aí ele não fica esse relevo todo, ok? Aqui ele vai demorar um pouquinho para colar, né? Mas é para vocês verem que olha que legal, que bonito que vocês podem fazer. Agora, eu então pego o verniz spray da Acrylex e passo por toda a minha peça, deixo secar e depois de seca, por ele ser um efeito fosco, e os detalhes de cola que ficaram marcadinhos vão desaparecer. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês possam aproveitar esta aula com as mais variadas cores, né? Modificando ainda mais a casa de vocês e fazendo muitos trabalhos bonitos e interessantes. Muito obrigado pela participação e até uma próxima!